Três indicadores de análise fundamentalista que a gente pode estar utilizando para avaliar as ações, para a gente buscar investir de forma mais correta. Os nomes são parecidos, mas com funções diferentes. Busca analisar coisas diferentes dentro de um balanço patrimonial ou dentro de uma DRE, tá? ROI, ROA e ROIC, ok? Eu sou o Gustavo e, bom, compartilhar o conteúdo com vocês aqui. Aqui já está o meu nome. Prazer, Gustavo. Bom, qual é a importância desses três indicadores? Como que a gente pode estar analisando de forma correta? Olha só, o ROI, a gente vai começar por ele, que é o Return on Equity, o retorno sobre o patrimônio líquido. É um indicador financeiro que mede a capacidade de uma empresa de gerar lucro com o dinheiro dos seus acionistas. Em outras palavras, ele mede o quanto a empresa lucra para cada real investido pelos sócios. Bom, o ROI, o cálculo dele é o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Esses dados você encontra, como eu mencionei, não sei se eu mencionei, né? Mas encontra num balanço patrimonial ou numa DRE. Se você for buscar lá, você vai encontrar. Busca o patrimônio, o lucro líquido e o patrimônio líquido faz a divisão que você vai achar o resultado, tá bom? Eu vou aumentar um pouquinho a tela aqui. Deixa eu ver. Eita, foi sem querer. Vamos voltar aqui. Bom, eu até tentei, eu ia fazer aqui esse vídeo no Flipchart. Tá vendo o Flipchart aqui atrás? Não vai mais. Olha só, aqui. Comecei a fazer o ROIC e tal, tem até outros indicadores, mas, falei, eu acho que vai ficar mais bonito sendo feito aqui no, pelo slide, certo? Bom, vamos lá, vamos voltar aqui. Como aplicar essa análise, com, né? Como a gente pode estar utilizando essa análise? A gente compara empresas do mesmo setor, tá? Um ROI alto pode indicar uma boa gestão de eficiência, mas só faz sentido se comparar com os concorrentes diretos, tá? Por exemplo, a gente utiliza dois postos de combustível. Ah, o posto de combustível aqui e o outro ali. Se você pegar um posto de gasolina ali e comparar com o mercado, uma serralheria, já não tá certo, entendeu? Empresas do mesmo setor, concorrentes diretos, tá? E observar a consistência no longo do tempo. Um ROI crescente ou estável é sinal de boa performance. Cuidado com ROIs muito altos, às vezes isso pode gerar resultado de um patrimônio líquido muito baixo ou que pode indicar riscos financeiros. Certo? Vamos para o próximo. Como saber se o ROI é bom? Um ROI acima de 15% já pode ser considerado atrativo. Não sei onde que eu coloco o meu rosto aqui. Vamos ver aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Deixa eu diminuir e põe um cantinho aqui em cima. Aqui. Agora vai. Agora vai. Bom, vamos lá. A dívida tem tudo a ver com o ROI também e pode até inflá-lo artificialmente. Eu vou mostrar para vocês aí no próximo gráfico, eu acho. Bom, como a dívida afeta o ROI? O ROI mede o lucro em relação ao patrimônio líquido, que é basicamente o que sobra para os acionistas depois de descontadas as dívidas. Quando uma empresa aumenta sua dívida, em vez de usar capital próprio, ela reduz o seu patrimônio líquido. Se o lucro se mantém ou cresce, o ROI tende a subir, mesmo que isso venha com mais riscos, tá? E é o famoso efeito alavancagem, usar dinheiro de terceiros como empréstimos para tentar gerar mais lucro com menos capital próprio. Bom, a gente chegou aqui na parte interessante, tá? Eu vou dar um exemplo aqui de ROI alto, só que o que alavanca ele é a dívida. A dívida acaba.
é, atrapalhando. Não atrapalhando, mas se você analisar a empresa só comparando o ROI sem analisar a dívida, você acaba entrando numa furada, tá? O exemplo aqui, ó, a empresa A com lucro de 100 mil, patrimônio líquido de 1 milhão, então 100 mil dentro de 1 milhão representa 10%, certo? Beleza, o ROI de 10%. Aí vamos para a empresa B. Ele tem o mesmo lucro, que é 100 mil, mas com mais dívidas e patrimônio de 500 mil. Então, tá entendendo? Ela tem o mesmo patrimônio e a dívida, 500 mil de patrimônio e 500 mil de dívida, certo? Então, 100 mil reais dentro de 500 mil, ele já é 20%. Deixa eu tomar água aqui. Tá entendendo? Se a gente pega o lucro de 100 mil em relação ao patrimônio líquido de 500 mil, ele representa 20%. E aí você vai achar interessante, caraca, o ROI está maior. Mas tem a dívida que é a metade do patrimônio, entende? Parece melhor, mas é mais endividada a empresa, entende? Então tem que estar avaliando essa questão. Se vale a pena você sofrer esse risco de alavancagem que a empresa tem, analisar como é que é o setor, como é que é o negócio e fazer de forma ponderada, entende? Então, esse é o risco aí do ROI estar inflado em relação à dívida. Bom, agora o próximo indicador é o ROIC, significa Return on Invested Capital, que é o retorno ali sobre o capital investido. Ele mede o quanto a empresa consegue gerar de lucro operacional com todo o capital que foi investido nela, tanto dos acionistas quanto dos credores. Bom, vamos lá para o conteúdo. Como calcular o ROIC? O ROIC, a forma básica dele é o EBIT menos patrimônio líquido dividido patrimônio líquido mais dívidas, né? Aqui eu coloquei no PET, que às vezes, dependendo do local, vai aparecer no PET aí para vocês. E capital investido pode ser patrimônio líquido mais dívida, entendeu? Tá, aqui deixei escrito aqui, ó, no PET, lucro operacional após os impostos, que é conhecido como EBIT ajustado, de capital investido é o patrimônio líquido mais dívida, ou seja, o total de recursos usados para operar o negócio, tá bom? Vamos lá. Como usar o ROIC na análise para avaliar a eficiência? Um ROIC alto indica que a empresa está usando bem os recursos para gerar lucro. Aí a gente vai lá comparar com o custo médio de capital, WACC. Se o ROIC for maior que o WACC, a empresa está criando valor. Se for menor, está destruindo valor. Comparar com concorrentes e empresas do mesmo setor, pode ter estrutura de capital diferentes. O ROIC ajuda a nivelar essa comparação, tá? Então, a gente avalia ali empresas do mesmo setor, tá entendendo como é que está a situação ali. E, bom, ele tem um EBIT. O EBIT é praticamente ali a capacidade da empresa, ele mede a capacidade da empresa de gerar fluxo de caixa com a sua operação, né? Então, a gente tem que avaliar também o EBIT. Eu vou fazer um vídeo específico só sobre EBIT, EBITDA. O que que acontece? Vai ser, é tema de outro vídeo, mas eu vou mencionar aqui. O EBIT, a gente tem que avaliar. Se a gente só avaliar o lucro líquido, a gente está cometendo um erro também. Olha aqui que é importante a gente estar avaliando os indicadores de forma correta. O EBIT é capacidade da empresa de gerar fluxo de caixa. Se eu não me engano, acho que era Sadia. Se eu não me engano, era Sadia. Na época de 2003, 2004, alguma coisa assim. Eu vou pesquisar certinho.
mas ela estava fazendo operações de mercados futuros e tendo lucro sobre isso. Lá na época do dólar e tal, ele estava tendo muito, o lucro líquido dela estava muito alto, muito mais inflado comparado com a operação dela. A operação dela é vender frango, carne, sabe, os embutidos. E ela estava tendo um lucro líquido muito relevante. Entende? Então você avalia o EBITDA, que é a capacidade de gerar fluxo de caixa com a operação da empresa, com outra, por exemplo, a Perdigão. Você fazia a avaliação. Aí o lucro, o EBITDA estava ali praticamente os dois é o mesmo, né? Um exemplo, tá? Não significa que seja. Aí o lucro líquido está exorbitante. Aí você vai entender, opa, mas o que que ela está fazendo? Fazendo operações financeiras no mercado futuro, entende? E aí ela se lascou por causa disso. Mas esse tema para outro vídeo, tá? Bom, vamos lá para o ROA. Não, acho que está no EBIT ainda, no ROIC ainda. Se uma empresa tem um NOPAT de 100 milhões e um capital investido de 800 milhões, ROIC, né, é igual 100 dividido por 800, que vai dar 12%, 12,5%. Então vamos lá. NOPAT, que é o EBIT ali, né? O EBIT de 100 dividido pelo capital investido, que é 800 milhões. Então, ele vai ser 12%, 12,5% o ROIC, tá ok? Ou seja, para cada R$ 1 investido, ela gera 0,12125 de lucro operacional, ok? Bom, vamos lá para o ROA agora. O ROA significa Return on Assets, ou retorno sobre os ativos. Isso aí você pode até utilizar para você mesmo. Vou dar um exemplo. Você tem uma casa, um carro, uma chácara e tá tudo parado. Você não recebe aluguel de nada, tá só tendo custo lá. Seus ativos vai ter tudo parado, tudo casa caindo aos pedaços. Você não está gerando retorno sobre os seus ativos. Porque se você alugar sua casa, sua chácara, sei lá, as coisas que você tem, ou ter lucro desses ativos, vai ser interessante para você, correto? Então vamos lá. Ele mede quanto uma empresa consegue gerar de lucro líquido com todos os seus ativos, ou seja, tudo que ela possui e usa para operar. Por exemplo, caixa, estoque, imóveis, máquinas e investimentos e o que mais você tiver aí, tá? Vamos lá. Como calcular o ROA? Vamos calcular o ROA. Meu rosto está aqui em cima aí. O ROA é o lucro líquido dividido pelo ativo total. Você encontra também ali no ADRE e no balanço patrimonial. É fácil, esses cálculos não são difíceis de fazer, tá? É praticamente uma divisão que você faz, mas você vai utilizar ali o lucro líquido ou o ativo total, entende? Bom, vamos lá. Para que serve o ROA? Avaliar a eficiência operacional. Mostra se a empresa está usando bem seus ativos para gerar lucro. Foi o que eu mencionei. Você tem seu patrimônio, tem seus ativos, mas está tudo parado. Você está perdendo dinheiro, entende? Compara. Aí a gente pode comparar ele com empresas do mesmo setor, ajuda a identificar quais são mais eficientes, analisar tendência, e o ROA crescente ao longo do tempo é um sinal de boa gestão. A interpretação, um ROA alto indica que a empresa está gerando bastante lucro com seus ativos. Um ROA baixo pode indicar ineficiência ou ativos ociosos. Empresas com muitos ativos fixos, como indústrias, tende a ter um ROA menores que empresas de serviços. Bom, pessoal, em relação aos três indicadores que eu mencionei aqui, já foi-se o vídeo, tá? Como eu mencionei também, a gente tem que ser ponderado na análise, correto? Por exemplo, o ROI. Se ele tiver uma dívida alta em relação ali seus ativos, ao patrimônio líquido,
ele pode dar ruim, entendeu? Se ele tiver uma dívida alta e você está analisando que o ROI está interessante e a empresa está muito alavancada, esse é o cuidado que você tem que tomar. E também aqui no ROA, por exemplo, é, tem muitos imóveis ali parados, não está tendo uma gestão de ativo interessante, também está ruim, entende? Então, a gente utiliza empresas dos mesmos setores para poder estar fazendo essa avaliação. E não é somente esses indicadores que a gente tem que avaliar, tá bom? É somente três que eu fiz aqui hoje. Eu vou fazer de mais indicadores, vou fazer do EBITDA, vou fazer um vídeo de um balanço patrimonial, de uma DRE, para a gente estar destrinchando todo esse conteúdo, tá bom? Como eu mencionei no EBITDA, o EBITDA ele é muito importante a gente avaliar ele em empresas do mesmo setor, entende? Tá avaliando ali os pares. O que que acontece? Como eu mencionei, o EBITDA é um e o lucro líquido está muito exorbitante, por quê? Entendeu? Não é somente o lucro líquido. Enfim, gente, eu fico por aqui o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha elucidado ali em relação ao conteúdo. E até a próxima. Se você gostou, deixe o seu joinha e deixe um comentário aí pra gente.